Gestão do estresse, estratégias eficazes para viver com mais calma. Muitas pessoas têm que lidar com o estresse, muitas vezes o estresse crônico no dia a dia, na vida, e isso é muito prejudicial para quem precisa fazer diversas coisas para alcançar os seus objetivos e as suas metas. Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre estresse, como que você pode utilizar estratégias e ferramentas para ter uma vida mais calma, uma vida mais tranquila e assim conseguir alcançar os seus objetivos e as suas metas. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre protagonismo, para você se tornar protagonista da sua própria vida e alcançar assim os seus objetivos e as suas metas. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o conteúdo do vídeo de hoje, que é a gestão do estresse, como que a gente pode entender melhor esse estresse e lidar com ele da melhor forma para conseguir ter uma vida mais calma e alcançar os objetivos e as metas. Quem nunca, se sentiu sobrecarregado, como se estivesse carregando o mundo nas costas, sem ter tempo para pausa, sem ter tempo para fazer aquilo que gosta. Todo mundo já passou por uma situação assim, em que estava se sentindo sobrecarregado devido à rotina muito agitada, a muitos problemas, enfim, a uma vida muito atrapalhada de diversas coisas. Então, é muito comum, mas é super possível a gente lidar melhor com esse estresse. Primeiro, a gente precisa entender o que é o estresse, então. O estresse, na verdade, ele é uma resposta, ele é uma reação do corpo a uma situação de ameaça ou uma situação de perigo mesmo, ou uma situação desafiadora. É uma reação natural que acaba liberando hormônios de adrenalina e cortisol para que o corpo tenha a iniciativa de tomar alguma ação, de ter alguma ação numa situação de perigo, numa situação de ameaça. Agora, o estresse prolongado, o estresse crônico, quando ele é muito frequente, ele acaba gerando uma situação de ansiedade, uma situação de depressão também. Então, quando o estresse ele passa daquele limite ali do que é natural, do que é normal, para lidar com uma situação momentânea, quando você passa por isso frequentemente, acaba se tornando um estresse crônico. E aí pode causar ansiedade, depressão, pode causar diversos problemas. Pode causar insônia, pode causar problema cardíaco, hipertensão, enfim, pode ocasionar diversas doenças mesmo que podem atrapalhar a vida normal daquela pessoa. Mas é importante reconhecer também os sinais do estresse para que ele não vire um problema maior, para que não vire uma doença, para que não chegue a esse ponto. Muitas vezes o estresse ele vai dando sinais antes da gente perceber que está naquele momento de tensão. Então, muitas vezes pode acontecer uma dor de cabeça frequente, sem motivo, sem explicação, uma insônia, uma preocupação exagerada com alguma situação que está acontecendo. Então, tudo isso vai dando sinais de que você está, é como uma panela de pressão. À medida que as coisas vão acontecendo, aquela panela vai enchendo, ela vai dando pressão. E quando chega no momento do estresse, chega no momento, quando chega no ápice, aquela panela vai explodir. É quando muitas vezes a gente não sabe lidar com sentimentos ou com algumas situações. E aí, quando chega aquele momento da panela explodir, é aquele momento que a gente explode, em que a gente xinga as pessoas, que a gente tem reações exageradas a determinadas situações. Então, por isso que é importante a gente ir entendendo os sinais para conseguir lidar melhor com aquela situação que gerou um estresse, que gerou um sentimento que precisa ser entendido melhor. Mas existem algumas estratégias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que a gente pode utilizar para poder lidar com esse estresse, para poder ter uma vida mais calma, poder gerir melhor esse estresse e conseguir ter uma vida mais tranquila. A primeira estratégia é a respiração consciente. Então, muitas vezes, quando a gente está num momento de estresse, a gente já ativa a adrenalina, a gente já fica, muitas vezes, com a respiração mais ofegante, a gente já traz sentimentos de raiva. Então, a gente pode falar coisas que não deve, a gente pode ter ali uma reação desproporcional àquela situação que está acontecendo. Então, é sempre bom, nesses momentos de estresse, a gente lembrar da respiração consciente. É um momento da gente
respirar fundo e entender melhor a situação para poder pensar com mais clareza qual medida será tomada naquele momento para aquela situação. Claro que no momento de estresse, muitas vezes a gente nem consegue lembrar de respiração, mas é um exercício. É importante a gente ter esse hábito de fazer esse exercício mesmo, de lembrar, de respirar primeiro para depois tomar uma decisão, depois falar o que precisa ser falado. Mas no primeiro momento, a respiração consciente. Existe um exercício muito simples que a gente pode fazer nesses momentos, que é a respiração 4-7-8, que é basicamente inspirar por 4 segundos, segurar por 7 e expirar por 8. Então, a gente inspira 4 segundos, segura por 7 e depois solta, expira por 8 segundos. E a gente pode repetir esse ciclo algumas vezes até se sentir mais calmo, mais tranquilo para poder tomar a ação necessária naquele momento. A segunda estratégia é organização e prioridades. Então, nesse momento é importante a gente entender quais são as nossas prioridades, o que é mais importante a ser feito nesse momento, como que a gente pode organizar melhor a nossa rotina, as nossas tarefas, para evitar uma situação de estresse. Então, se a gente está sobrecarregado com a nossa rotina, como que a gente pode modificá-la, organizá-la melhor, entender o que é prioridade, o que não é, o que pode ser eliminado dessa rotina, para a gente conseguir realmente descansar, conseguir ter mais tempo para fazer coisas que a gente gosta, ter mais tempo para o lazer. Então, a gente precisa fazer essa reflexão de entender melhor a nossa rotina, entender quais são as nossas tarefas, o que a gente está fazendo, o que pode ser modificado para conseguir lidar melhor com a nossa rotina e evitar esses momentos de estresse. A terceira estratégia é a meditação. Através da meditação, a gente pode controlar melhor a nossa respiração, a gente consegue se manter no momento presente e a gente vai evitando situações de ansiedade e até mesmo de depressão também. Com a meditação, a gente consegue se colocar no momento presente e não ficar pensando no passado ou pensando no futuro. A gente foca ali no momento presente e isso é muito importante para a gente fazer uma gestão do estresse melhor. E a quarta estratégia são limites saudáveis e tempo para si mesmo. Nessa estratégia é importante a gente pensar nos limites que a gente coloca na vida e os limites que a gente precisa impor também na vida. Muitas vezes a gente vai só vivendo e a gente não para pensar que algumas coisas podem ser eliminadas, basta a gente conseguir dizer não para aquelas coisas. E aí a gente consegue ter tempo para si, a gente consegue, ao invés de fazer algo para o outro, na tentativa de agradar o outro, a gente consegue ter tempo para si, fazendo aquilo que faz sentido para si, fazendo aquilo que realmente vai te fazer alcançar os seus objetivos e as suas metas, não o que os outros esperam e não para agradar os outros. Então é isso, gente. Essas foram algumas estratégias para fazer a gestão do estresse e não ficar vivendo com estresse crônico, que pode causar uma ansiedade, pode causar uma depressão. Então é muito importante ter tempo para si, muito importante priorizar o que é importante e deixar para depois coisas que não são tão importantes assim. É importante a gente pensar no momento presente. É muito importante pensar também na respiração consciente. Então, se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.